Provavelmente você já comprou em uma tendência principal de alta e já vendeu em uma tendência principal de baixa. Acabou levando o rompimento, mas não entendeu o motivo. Até então você se questiona: pô, o que será que eu fiz de errado? Eu estou operando de acordo com a tendência principal, mas estou sendo rompido com muita facilidade. O que está acontecendo? Na aula de hoje, eu vou te apresentar algumas dicas e macetes para antecipar a reversão de tendência e saber de fato se posicionar de forma correta, virando a mão de acordo com a nova estrutura. Primeiramente, suponhamos que o mercado realizou uma forte onda de impulso de alta, fez um movimento corretivo e voltou a impulsionar novamente. De acordo com essa estrutura, o mercado apresentou dois fundos ascendentes, indicando uma estrutura de alta, ou seja, é uma indicativa, e a sua confirmação é o rompimento desse último topo. A partir do momento que o mercado configura dois fundos ascendentes e rompe esse último topo, está validando uma tendência principal de alta. Ela foi confirmada, portanto, busca operação de compra ao longo daquela estrutura. Você vai esperar que o mercado desça de forma corretiva, testando uma região de demanda, Fibonacci e POC, para que você possa comprar acreditando na alta do ativo. Por exemplo, o mercado desceu de forma corretiva, testou aqui uma região de demanda, uma Fair Value Order Block, por exemplo, Fibonacci de 70%. Assim que ele rejeitou nesta faixa de preço, você pode comprar acreditando na alta do ativo, visando a valorização daquela tendência. Agora, vamos diferenciar uma onda de impulso de uma onda corretiva. A onda de impulso apresenta um grande deslocamento em um curto espaço de tempo, demonstrando intensidade e interesse ao longo da sua movimentação. Já a onda corretiva apresenta um deslocamento que pode ser curto ou até mesmo profundo, porém de forma duradoura, de forma demorada, demonstrando que há pouco interesse naquela estrutura de baixa ou de alta, durante aquela estrutura corretiva. Dessa forma que você vai diferenciar quando é uma onda de impulso e quando é uma onda corretiva. Como por exemplo, o mercado saiu de um fundo e realizou uma forte onda de impulso de alta finalizando seu movimento, ou seja, teve um grande deslocamento em aproximadamente 15 minutos. A partir desse topo, o mercado começou a descer, porém de forma corretiva, em busca das 50% daquela onda anterior. Só que você vai observar que ao longo dessa pernada corretiva, ele vai demorar muito mais tempo para percorrer este movimento. Por exemplo, demorou 20, 30 minutos para buscar a metade da pernada anterior. Isso significa que não há interesse nessa movimentação de baixa. É uma baixa fraca, uma baixa corretiva, em que está buscando uma região de demanda, uma região mais barata em relação ao topo anterior, para que as grandes posições sejam montadas aqui e após isso o mercado volte a impulsionar novamente. Por isso que, em pontos corretivos, dentro de uma estrutura principal, é onde você deve priorizar suas operações de compra. Então o mercado começou a corrigir, em busca de uma demanda Fibonacci você pode comprar acreditando em uma nova estrutura principal de alta. Agora que você já aprendeu como confirmar uma tendência principal de alta e diferenciar uma onda de impulso de uma onda corretiva, vamos aprender como analisar uma reversão de tendência. Então o mercado realizou uma forte onda de impulso, fez uma pernada corretiva e voltou a impulsionar novamente, rompendo aquela última máxima. Ou seja, dois fundos ascendentes indicou essa estrutura de alta, rompimento confirmou essa tendência principal. O mercado faz mais uma pernada corretiva, deixa um fundo ascendente e volta a impulsionar rompendo aquela última máxima novamente. Visto que a tendência principal já é de alta, já está confirmada, quando o mercado rompe esse último topo, está indicando a continuação daquela tendência principal. O mercado corrige novamente e volta a impulsionar. Um dos primeiros sinais que o mercado te proporciona indicando que haverá uma reversão é a perda de amplitude das pernadas de impulso. Aqui nós tivemos uma impulsão bem forte, uma impulsão bem forte, uma impulsão que já perdeu um pouco da sua amplitude e aqui uma impulsão que já foi bem menor que as anteriores. A cada onda de impulso formado, o mercado vai diminuindo o seu tamanho, ou seja, indicando fraqueza dos compradores. O mercado não está conseguindo prosseguir com aquela forte movimentação de alta. Esse é um dos primeiros sinais. O segundo sinal é quando o mercado não volta de forma corretiva em busca de uma região de demanda, e sim de forma impulsiva. Ou seja, ao invés dele descer de uma forma corretiva, de uma forma fraca buscando uma região de demanda, o mercado realiza uma forte onda de impulso de baixa, demonstrando interesse vendedor. E o segundo sinal para sua confirmação é quando ele pratica essa forte estrutura de baixa, rompendo o último fundo da tendência de alta anterior. Quando o mercado rompe esse último fundo da tendência de alta, estará praticando o choque, que remete a uma reversão de tendência. Esse seria o segundo sinal. O primeiro é a perda de amplitude, vai diminuindo de tamanho a cada onda de impulso formada.
Segundo é quando ele realiza uma forte onda de impulso de baixa, rompendo o último fundo da tendência anterior, praticando choque. Não está nada confirmado ainda. A terceira confirmação ou terceiro sinal é quando o mercado sobe de forma corretiva testando uma zona de oferta, para que após isso o mercado volte a impulsionar novamente. Então olha como que ele trocou as suas funções. Antes, na tendência principal de alta, estava realizando uma onda de impulso na alta e corrigia na baixa. Impulsão na alta e corrigia na baixa. A partir do momento que o mercado rompeu aquele último fundo praticando choque, com uma onda de impulso de baixa, começou a corrigir na alta, indicando fraqueza dos compradores. Dessa forma, você vai vender acompanhando aquela estrutura e especulando uma nova movimentação de baixa. Ou seja, impulsão na alta, correção na baixa. Impulsão na alta, correção na baixa, até que ele atingiu uma zona de oferta macro e realizou uma forte onda de impulso que rompeu o último fundo, quebrando a característica formada anteriormente. E dentro dessa onda de impulso de baixa que rompeu aquele último fundo da tendência anterior, o mercado subiu de forma corretiva. Então ele está replicando o que foi feito anteriormente, porém em uma tendência de baixa nesse exato momento. Quando o mercado apresentou dois topos descendentes e rompimento desse último fundo, sua tendência de baixa foi confirmada. Ele provavelmente voltará a corrigir buscando uma região de oferta nova para depois disso voltar a impulsionar de novo, revertendo aquela tendência e esse ciclo se repete para que ele possa trabalhar uma tendência de alta depois e assim por diante. O primeiro exemplo é aqui no EuroJPY. Observe que o mercado vem trabalhando em uma longa tendência de baixa, em que realizou essa forte onda de impulso e após isso começou a perder a sua amplitude a cada impulsão formada. Fez uma forte onda de impulso, corrigiu, e impulsão já perdeu muita amplitude, corrigiu, e impulsão perdeu muita amplitude. Já demonstrou um pouco de fraqueza dos vendedores ao longo dessa movimentação. Perceba que ao longo dessa estrutura o mercado fez aqui um fundo, um topo, um fundo, rompendo aquela última mínima, sendo este o nosso topo de segurança. Caso esse topo seja rompido, estará praticando o choque, sendo o segundo sinal de reversão. E o que o mercado faz? Realiza uma forte onda de impulso de alta, rompendo esse último topo, praticando o choque e sinalizando aquela reversão de tendência. Quando o mercado pratica o choque, automaticamente vai liderar uma região de demanda em um tempo gráfico maior, de M5 por exemplo. E já no tempo gráfico de 5 minutos, nós temos esta região de demanda, que era esse candle negativo que antecedeu aquela forte onda de impulso que praticou o choque. Fibonacci, deste fundo até o topo nós temos ali a 79% na confluência da demanda. Nós temos aqui um fundo até então próximo da região em que gerou muita liquidez e o mercado provavelmente vai capturar aquela faixa de preço para depois disso continuar subindo em busca do seu alvo principal, que até então é essa zona de oferta daqui de cima. Feito isso, nós temos vários pontos positivos para essa análise. Primeiro, ele praticou o choque com uma forte onda de impulso. O mercado vem descendo de forma corretiva em relação à pernada anterior. Apresentou um fundo próximo da demanda, ou seja, liquidez. O mercado pode muito bem capturar essa liquidez, cravando na região, para depois disso voltar a subir em busca do seu alvo principal. Nós temos um alvo estabelecido, então acaba sendo muito benéfico para essa possível operação. Utilizando o terceiro sinal a nosso favor, observe que a partir desse fundo até este topo, o mercado teve um certo desenvolvimento de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Agora, desse topo até 79% da pernada anterior, ele já demorou 2 horas, ou seja, é uma movimentação de baixa bem mais fraca em relação à movimentação anterior. Se o mercado crava nessa região e apresentar uma rejeição, posso comprar especulando a alta do ativo, pois trata-se de um movimento corretivo. Perceba que o mercado cravou exatamente na nossa Fibonacci, dentro da demanda, e configurou um padrão pinça. Padrão pinça quando ele configura padrões gêmeos, ou seja, candles do mesmo tamanho com pavios nivelados na mínima. Executa a compra na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta operação. Perceba que depois de um tempinho o mercado foi buscar a nossa região macro, né? Então a gente conseguiu cravar o fundo de mercado com essa análise, obtivemos aí um belíssimo take e o mercado desenvolve lindamente em busca do alvo, revertendo aquela tendência de baixa para uma alta temporariamente. E foi dessa forma que obtive um belíssimo lucro com essa operação visando a reversão de tendência. Já o segundo exemplo também foi realizado no EuroJPY. Compartilhei para minha turma que o mercado já havia realizado uma forte estrutura de alta e foi se curvando ao longo do movimento, demonstrando fraqueza dos compradores. E no final dessa onda de impulso, o mercado começou a se afunilar, praticou a manipulação no canal afunilado, praticou o choque e voltou de forma corretiva testando nossa zona de oferta.
Essa era a nossa vez naquela análise e favoreceu um belíssimo take visando a reversão de tendência. Acompanhe aqui na tela. Observe que no tempo gráfico de 5 minutos, o mercado já vem trabalhando nessa longa tendência de alta, realizou uma forte onda de impulso e foi perdendo inclinação ao longo daquela movimentação, veio demonstrando fraqueza ao longo daquela estrutura. Até então, no final dessa tendência de alta, o mercado começou a apresentar um padrão cunha apontado para a mesma direção. Lembre-se, quando o mercado apresenta um padrão cunha apontado para a mesma direção da tendência, remete a uma reversão, ou seja, uma fraqueza dos compradores, estão se afunilando ao longo daquela estrutura. Se o mercado manipular, é uma confirmação ainda melhor para a gente. Após o mercado configurar esse padrão cunha apontado para cima no final de uma tendência principal de alta, muitos que venderam no terceiro torre daquele padrão, especulando abaixo do ativo, colocaram seu stop loss aqui em cima. Com o stop loss sendo capturado, acabou potencializando uma possível zona de oferta nessa faixa de preço. Stop loss capturado, o mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa, rompendo o último fundo da tendência anterior, demonstrando um sinal de reversão, ou seja, praticou o choque. Com a prática do choque, validou uma nova zona de oferta na sua extremidade, que é esse padrão estrela cadente que antecedeu aquela onda de impulso. Fibonacci, esse topo até o fundo nós temos na confluência a 70%. Compartilhe para minha turma o terceiro sinal, que é o mercado subir de forma corretiva, testando aquela região para que eu possa vender e especulando abaixo do ativo. Refinaremos em M1. Nesse caso, você bate o olho e já visualiza que de fato ele subiu de forma corretiva em relação à pernada anterior. Desse topo até esse fundo ele demorou aproximadamente 30 minutos para percorrer esse movimento. Agora, desse fundo até esse mesmo topo, demorou o dobro do movimento, demorou 1 hora, ou seja, uma movimentação de alta fraca em relação à pernada anterior. Trata-se de um movimento corretivo. Assim que o mercado invadiu a zona de oferta, tocando na 70%, configurou um padrãozinho pinça, que são corpos iguais e pavios nas máximas iguais. Executa a venda na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um take um pouco apertado, mas um belíssimo take de acordo com o viés dessa análise. E foi dessa forma que eu lucrei nessa operação visando a manipulação de um padrão cunha, visando a reversão de tendência. Já o terceiro e último exemplo foi realizado no áudio Top Y. Inicialmente compartilhei essa visão para minha turma. O mercado desceu em 5 pernadas, deixou um fundo e realizou uma forte onda de impulso de alta, devolvendo o movimento inteiro anterior em apenas uma pernada, ou seja, teve intensidade dos compradores. Dentro da onda de impulso, o mercado foi descendo de forma corretiva, marcamos demanda, Fibonacci e POC, e quando o mercado buscou a região, rejeitou e compramos, foi um belíssimo take. Acompanhe aqui na tela. O primeiro sinal praticado no áudio JPY foi a perda de amplitude. Inicialmente, o mercado realizou essa onda de impulso, correção, impulsão perdendo amplitude, correção e impulsão perdendo amplitude. Deixou esse fundo e, após isso, realizou uma forte onda de impulso de alta. Faça uma comparação. O mercado saiu desse topo até este fundo em aproximadamente 3 horas e 45 minutos. Desse mesmo fundo até esse topo demorou apenas 2 horas, ou seja, uma movimentação de alta muito mais forte em relação à pernada anterior, sendo um ótimo sinal de reversão de tendência. O segundo sinal foi quando o mercado rompeu o último topo da tendência anterior, praticando o choque, que remete a uma reversão. Com a prática do choque, validou uma zona de demanda na sua extremidade, que é esse candle negativo que antecedeu a forte onda de impulso, então sinaliza esse candle por completo. Fibonacci desse fundo até o topo nós temos a 79% na confluência da demanda. Observe que, de acordo com o preço atual, o mercado finalizou aquela forte onda de impulso e, entre as suas extremidades, começou a descer de uma forma muito mais fraca. Olha quanto tempo ele demora para percorrer o mesmo movimento em busca da 79%. Demora muito mais tempo. Então, de fato, é uma pernada corretiva em busca da região de interesse. Assim que o mercado tocar naquela faixa e apresentar uma rejeição, compraremos especulando alto do ativo. Já em M1, ao longo dessa pernada de baixa, o mercado busca nossa região de interesse, configura o primeiro padrão martelo válido dentro da região de demanda, executa a compra na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nessa operação, visando aquele cenário de reversão de tendência. E foi dessa forma que obtive um belíssimo lucro com essa operação, visando a reversão de tendência. E com essa aula, você aprendeu como antecipar uma reversão de tendência utilizando sinais a seu favor e aprendeu como operar na prática, visando uma troca de tendência de alta para baixa ou de baixa para alta. Espero que você tenha gostado e compreendido todas as análises pautadas aqui.
Se você gostou e deseja aprender um pouco mais sobre o meu operacional e ter acesso às minhas operações de segunda e sexta-feira durante 12 meses, clica no link abaixo e faça parte da mentoria.